Olá a todos, estamos aqui em mais um Money Talks de Money Report. Eu sou Lorena Giron e estou aqui com Silvio Kozurovich, que ele é fundador da SKR, uma incorporadora com 40 anos de história, que vem conseguindo com bastante sucesso manter lançamento de projetos de alto padrão em tempo de segurança financeira. Silvio, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Lorena. Antes de mais nada, falando nessa questão da segurança financeira, né? Conta como que vocês vêm conseguindo essa alta performance no seu negócio em tempos tão estáveis como dos últimos anos? A SKR atua desde 1985, a partir de um perfil familiar, na cidade de São Paulo, juntando o interesse de investidores na busca por uma residência até, né? Nós estamos falando aí de buscar uma boa localização, fazer uma curadoria de arquiteturas através de arquitetos amigos, conhecidos. Eu acho que as construtoras que hoje estão aqui em São Paulo começaram dessa maneira, né? Era uma época de alta inflação e muitas transformações no Brasil nesse período todo. Eu acho que a gente ganhou uma resiliência, uma força de poder interpretar e se adaptar a essas mudanças desafiadoras que é esse nosso país, do ponto de vista de mudanças políticas, econômicas, e se dimensionar para poder estar atuando com qualidade, fazendo as escolhas certas. Legal, então esses são os diferenciais que vocês oferecem. A SKR, ela, como todas as empresas, ela teve a sua origem num processo de incorporação e construção, né? Com o crescimento e a experiência que a gente foi ganhando ao longo do tempo, hoje a gente está se percebendo como empresa de desenvolvimento imobiliário e inovação, na medida em que o nosso cliente, não só o final, mas temos como clientes hoje grupos de investidores, fundos, parceiros que se associam conosco para buscar e realizar negócios a partir da nossa experiência, desde a originação do terreno, desenvolvimento do projeto, o processo de vendas, a curadoria dos arquitetos, o desenvolvimento da engenharia e a entrega, né? Hoje, nós estamos dando um passo além com o conceito de arquitetura viva, em que desenvolvimento imobiliário e inovação é o nosso foco, né? É poder se adaptar, poder projetar e poder inovar, porque a gente está vivendo uma época de muita transformação. E transformação social, eu acho que nós estamos vivendo uma época em que a gente vive essa nossa questão da mudança climática, esgotamento de recursos, desemprego, essa mudança social que vem acontecendo nos centros urbanos, e essa percepção de que o urbano nas cidades brasileiras tem que se transformar, tá certo? Eu acho que o processo de comunidade, interação, convivência, passa a ser um assunto também que a gente deve estar desenvolvendo e é um projeto vital para nós que fazemos desenvolvimento imobiliário. Perceber as mudanças sociais, as mudanças de estilo de vida, as novas tecnologias que estão vindo para ficar e trazê-las para o mercado imobiliário é fundamental. De alguma maneira, a tecnologia está acontecendo aí a passos rápidos. Hoje a gente já está falando de inteligência artificial e o mercado imobiliário e os edifícios ainda são os últimos a estarem trazendo isso para a vida. As pessoas estão usando isso no dia a dia, do seu ponto de vista pessoal, mas os edifícios agora começaram a implementar inovação. E quando a gente fala em transformação, na pandemia mudou muito essa questão do jeito de morar das pessoas, o mercado de imóveis em geral. Qual que foi a mudança nela, especificamente? Eu considero que a pandemia acelerou os processos. Sim.
tá certo? Nós já vínhamos, por exemplo, já há mais de 6 anos introduzindo pontos de recarga de carro elétrico, por exemplo, em alguns edifícios. Na época a gente colocava 2 ou 3 pontos de recarga de carro elétrico. Hoje os nossos empreendimentos já estão dispondo de pontos de recarga de carro elétrico para todos os automóveis, praticamente para todos os apartamentos. Em 4, 5 anos nós vamos ter, na minha concepção, mais de 70% dos carros na cidade de São Paulo como elétrico, acho que como fruto dessa mudança. Eu acho que não é só isso, a parte de delivery, adaptar os edifícios a receber encomendas, enviar encomendas. Nós desenvolvemos uma startup a partir da SKR que se chama App, em que a gente construiu uma plataforma hoje disponível para o mercado, não só para a SKR, né? Está tendo muito sucesso e procura, e o pessoal está, através de uma plataforma na mão do usuário, ele consegue acionar o seu locker, receber mercadorias em casa, tá certo? Descer e pegar no seu locker pessoal. Nós estamos em todos os nossos empreendimentos, a partir da pandemia, mas iniciado um pouco antes no empreendimento que a gente fez em Moema, um grab and go, quer dizer, um self-atendimento com alimentação, refrigerantes, partindo de um pressuposto de que a gente percebeu lá para trás, antes da pandemia, que as áreas comuns eram muito pouco utilizadas. As pessoas não se conheciam nos prédios, os salões de festa ficavam fechados. Falei, o que a gente pode fazer para melhorar isso tudo? E a gente entendeu que interação e convivência era o que deveria motivar as pessoas a utilizar essas áreas e melhorar a sua qualidade de vida. E o nome que nós demos para isso, quer dizer, a atitude, o projeto foi um projeto de ativação das áreas comuns naquele momento, que a gente entendeu que se faria através de serviços. Instalamos pontos de consumo, música, as áreas, salão de festa, que eram antes fechadas, se transformaram em lounges. Então, se transformaram em áreas extensões da sua própria casa. Quer dizer, você está cansado de ficar em casa, ou quer ficar lá, ou você está trabalhando, você pode descer para uma área comum, encontrar pessoas. Foi prejudicado isso um pouco por causa da pandemia, mas hoje a gente viu que esse conceito veio para ficar. E né? agora, da pandemia, a gente quer de novo essa interação humana, né? Vai ficar mais forte ainda. Perfeito. E eu acho que a gestão da nossa vida, através da arquitetura, é um dos pontos fortes da SKR. Na medida que a gente percebe que a arquitetura e os empreendimentos que a gente está desenvolvendo fazem a diferença na mudança de atitude das pessoas, dos relacionamentos. Tá? Pode parecer piegas, mas é realmente na busca de tentar transformar esse mundo e fazer ele ficar um ambiente melhor para todos viverem. Né? Eu acho que o conceito que a gente traz é um conceito de arquitetura viva, é um conceito de convivência, de melhora, de relacionamento. Tá? E para isso a gente conta com um grupo de profissionais, engenheiros, arquitetos, pessoal de interiores, hoje de tecnologia, que busca ver como que a gente consegue fazer essa interação acontecer da melhor maneira possível. Sobre o ponto de vista de arquitetura, o que a gente sempre propôs foram ambientes integrados e flexíveis. O próprio modelo de família muda, então a gente tem que fazer projetos em que uma hora você está com 2 dormitórios, outra hora você está com 3, a outra hora você transformou um dormitório numa biblioteca, integrado ou não com a sala. Hoje as nossas cozinhas se abrem para a área de estar, mas ao mesmo tempo podem permanecer isoladas, se adaptando àquele momento de vida das famílias que hoje é tão fluido. Né? Hoje em dia, quer dizer, eu sou um caso de uma família que uma hora estava com 3, me casei,
de novo, minha família virou com 5 filhos, hoje sou eu, minha mulher e um filho dentro de casa, e eu estou no mesmo apartamento, por sorte agora com bastante espaço, espaços integrados, tá? Mas que recebem sempre as pessoas de um jeito bastante cômodo e com muita qualidade, né? Legal. E assim, quando você vai falar com os clientes, e quais são as maiores características que eles buscam? Disso tudo que você falou. Agora, nossa, eu preciso de um ambiente externo que eu possa trabalhar, eu preciso de mais quartos. Exatamente o que você falou agora, nesse momento, os seus clientes buscam mais o quê? A gente trabalha com empreendimentos bastante flexíveis, tá? Porque a gente não pode caracterizar, eu não gosto muito de empreendimentos que ficam todos apartamentos, família, 3 ou 4 dormitórios. Eu acho que hoje em dia o cliente e a sociedade, sabe, ela se desenvolveu muito e hoje a gente tem pessoas com todos os níveis sociais, com desejos diferenciados. Eu tenho desde moradores num apartamento, vamos supor, de 250 metros quadrados, com uma suíte abrindo totalmente espaço, até outro que tem 3 suítes, ainda numa fase que amanhã se adapta. Nossos projetos são muito focados em empreendimentos flexíveis, né, em que o projeto de arquitetura e técnico leva em consideração essas possíveis mudanças. Não é padrão, né? Não é padrão. Estamos lançando o empreendimento AI agora nos Jardins, na Alameda Franca, em que a gente desenvolve um projeto em que até para fazer as próprias reformas você não precisa se conectar ou não precisa acabar perturbando o apartamento de baixo, no sentido de que toda a infraestrutura, ela, independente da configuração do apartamento, é um apartamento de 295 metros quadrados, mas se você quiser transformar ele num 4 dormitórios ou num 2 dormitórios, nós vamos manter as infraestruturas de água, elétrica, som e dados perenes, na medida que se amanhã você quiser transformar ou vender, você vai conseguir fazer isso no espaço do seu próprio apartamento, sem ter que conflitar com algum outro vizinho. A gente sabe o quanto isso às vezes é oneroso, como incomoda as próprias obras de reforma. Bacana. E você já falou da questão tecnológica, que eu ia perguntar, que vocês estão desenvolvendo, a questão da entrega, dos aplicativos. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar? O cabeamento, quer dizer, a abertura que a gente tem que dar à entrada de dados, à internet, né? A própria utilização da tecnologia para as pesquisas de usos, né? E a nossa área de inovação é muito importante porque nós temos que ser um pouco precursores, né? Quer dizer, nós fazemos um empreendimento agora que vai terminar daqui a 3 anos e vai ter que absorver ou receber famílias nos próximos 10, 15 e famílias diferentes. Num mundo que a transformação está acontecendo no dia a dia de maneira muito rápida, né? Muito célere. Então a gente tem que estar muito update, muito atualizados em relação a novas tecnologias. Estamos sempre viajando, vendo como está acontecendo, as formas de viver nos maiores centros urbanos. A gente está sempre vendo o que está acontecendo em Paris, Barcelona, Nova York, costa oeste americana, porque essas transformações no mundo globalizado em que as pessoas estão transitando, estão viajando, elas acabam sendo necessárias, a gente precisa antecipar aqui na cidade de São Paulo. Certeza. Não é? E falando na mudança do público, do consumidor, eu acho que em todos os negócios agora o consumidor está focado na questão do ESG, né? Que é com o meio ambiente, com o social, os investidores, inclusive, estão investindo mais em empresas com esse foco. O que vocês estão se concentrando agora nesse sentido? Eu acho que a percepção de que a gente tem que trabalhar de uma maneira um pouco mais entrosada com o andamento social, das mudanças no mundo, se tornou mais clara, né? Em que a gente não pode estar trabalhando, não podemos ter empresas que esgotam os recursos, esgotam seus colaboradores. Eu acho que a relação de trabalho, tanto
os clientes internos, que são nossos colaboradores, quer dizer, a equipe, como se trabalha, em relação às mudanças sociais, tem que ser mais assertivas, a gente tem que estar mais atento a tudo isso, tá? Para poder estar desenvolvendo um mundo realmente melhor, né? E em que alguns valores que a gente está esquecendo, que são o do bem comum, de uma vida comunitária, deixar um pouco de ter essa... Acho que temos passado, acho que anos em que o foco tem sido eu demais, tá certo? Isso tem se mostrado um fator de esgotamento das relações, polarizações políticas, mudanças climáticas. De alguma maneira, a gente percebe que talvez o Estado nacional, os Estados nacionais não conseguem mais dar conta dessa complexidade que a gente vive. Eu tenho particularmente um foco na percepção de que esse mundo pode melhorar, e o que a gente está fazendo para isso acontece a partir de um foco mais local, né? Eu acho que as cidades, a cidadania, a percepção da vida urbana, como que os nossos edifícios se encaixam dentro da cidade, como é que a gente vive, como a gente se relaciona com o nosso bairro, com nossos vizinhos, com as lojas em volta. Eu acho que a inovação está acontecendo quando a gente traz serviços do entorno do nosso bairro para dentro do nosso prédio, através de aplicativos, em que a gente recebe o nosso pão, do supermercado, o que a gente quer do supermercado, ou até a arrumação de pessoas que moram no entorno, né? Dog walker, arrumação, serviços, fornecimento, aluguéis de carro. Eu acho que o mundo está mudando muito rápido. E essa individualidade, antigamente era a individualidade que estava sendo muito prezada, né? Agora a gente preza por essa individualidade, mas ao mesmo tempo tem que ter essa conexão com a comunidade mesmo, né? Não é só chegar, pegar sua comida, entrar em casa, se fechar. É importante mesmo isso, para a gente ter ideia do que precisa, do que... E nós temos uma geração construindo esse mundo aí fora muito mais democrática, sabe? Que gosta de se relacionar. Eu tenho filhos que moram num empreendimento nosso na Vila Madalena, e, para minha surpresa, quer dizer, fizemos lá um apartamento que de 50, 70, 100 metros quadrados, né? Moram muitos jovens em começo de vida, na faixa de 28, 25 a 35 anos. Outro dia eu desci na garagem, nós fizemos um empreendimento com 2 vagas, todos têm carregador de carro elétrico, e, para minha surpresa, só 30% a 35% da população tem carro. Quer dizer, no final das contas, fizemos 2 vagas de garagem e praticamente elas estão ociosas. Então, essa mudança está ocorrendo de uma maneira geral. Né? Hoje a gente percebe uma mudança de usos nessa nova geração, a convivência em torno das áreas comuns, saem da piscina, vão para a academia e a saúde, sabe? Tem um fator importantíssimo na vida da gente, do bem-estar físico e mental, para que as pessoas possam se relacionar. Eu acho que nós estamos numa uma época de muitas mudanças. E eu me vejo muito orgulhoso de estar sendo hoje um protagonista dessas mudanças, de estar podendo perceber isso e trazer isso para esse ambiente que é tão importante, né? Que é o do viver dentro dos nossos edifícios, tanto residenciais como edifícios corporativos que a gente também desenvolve. Legal. E quando a SKR estava para atingir um valor de venda, geral de venda de 1,3 bilhão, lá no 4º trimestre de 2022, o senhor comentou que o mercado brasileiro apresenta uma excelente qualidade construtiva. Me explica o que seria essa qualidade e tem mais espaço para melhorar? Esse volume geral de venda a gente desenvolveu, era o nosso planejamento para os próximos 3 anos, tá certo? A gente vem dentro de um schedule, de um cronograma, atingindo isso de uma maneira muito coordenada e muito cuidadosa,
para que a gente possa estar projetando e entregando empreendimentos com padrão dentro daquilo que a gente havia planejado. Eu queria saber da qualidade construtiva. O que seria essa qualidade que o senhor mencionou? A qualidade construtiva no Brasil ela é muito alta, até se comparado com os melhores centros de construção e desenvolvimento das grandes cidades no mundo todo. As nossas normas são bastante restritivas, seja no que diz respeito à acústica, incêndio. Hoje a indústria vem se desenvolvendo e é notável a mudança que aconteceu nos últimos 30 anos. A gente veio acompanhando isso e daí a percepção de tanta gente querendo atualizar seus imóveis e mudar, né, de empreendimentos que hoje têm uma qualidade diferenciada, são mais flexíveis, áreas comuns bem dimensionadas, tá? E isso sem deixar de lado a sua privacidade, né? Agora, para finalizar, quando a gente fala em futuro, as perspectivas nesse mercado e no seu negócio, especificamente, o que você vê? O que você acha que tem ainda para mudar, que vocês estão pesquisando, provavelmente? E na SKR, quais são os próximos projetos, os planos, alguma meta? A partir de um processo de desenvolvimento imobiliário e inovação, a gente percebeu que o nosso produto também está se transformando. Quer dizer, hoje a SKR, além de produzir empreendimentos residenciais para o morador final e edifícios corporativos, a gente está produzindo também, estamos nesse momento com 3 empreendimentos desenvolvendo imóveis destinados à renda, em parceria com a CPPIB, o Fundo Canadense, a Greystar, uma das maiores operadoras de imóveis para aluguel do mundo. Legal. A gente tem desenvolvido, já estamos entregando para o nosso primeiro empreendimento, que é o área na Rebouças, em que já vão ser 220 apartamentos, entregues totalmente mobiliados, com tecnologia, com usos, com áreas comuns ativadas e serviços para atender toda uma demanda que está surgindo. No começo é uma coisa nova, eu acho que estamos na primeira onda de empreendimentos voltados à locação. Então, dessa forma, o nosso cliente também passou a ser um cliente institucional. Fundos e fundos internacionais, fundos nacionais e fundos de grupos de investimento que buscam na renda um produto. Estamos tendo um sucesso incrível. Antes da entrega já temos mais de 10 apartamentos pré-locados e vamos ter que antecipar a nossa entrega para poder dar conta, fazer uma soft opening para poder dar conta dessa demanda de pessoas que vivem num estilo de vida, quer dizer, diferenciado, que ou não querem ou querem mudar para um apartamento talvez alugando o seu, numa mudança. Às vezes você aluga o seu apartamento maior, passa para um menor, ou você tem o seu apartamento que você está reformando e você tem um período, ou você é expatriado. Hoje São Paulo é um hub de pessoas que trabalham no Brasil todo, assim como Nova York, Paris. As pessoas do interior e do mundo todo vêm para São Paulo, trabalham em São Paulo por períodos, às vezes, de 6 meses, 1 ano, 3 anos. Então, a gente está percebendo essa demanda e a gente está se preparando em termos de produtos, como uma empresa de real estate, realmente de desenvolvimento imobiliário, que vai além da compra e venda imediata. Hoje, a gente já está detendo parte do nosso patrimônio em imóveis também para aluguel. O momento é muito difícil. Eu acho que nós estamos passando hoje com essas taxas de juros e essas mudanças políticas, essa instabilidade que nos afeta a todos. Ela deve passar. Eu acho que, brincando, mas apesar dos governos, nós continuaremos, se Deus quiser, sobrevivendo. Nós já passamos por vários. A nossa ideia é sempre estar colaborando com o desenvolvimento do nosso país, da nossa cidade, com foco muito proativo, nunca polarizando, sempre buscando o desenvolvimento, a escuta e a
e o diálogo. A gente sempre busca o diálogo no sentido de estar percebendo o que é melhor para a nossa comunidade, para o nosso cliente, para a nossa empresa e para os nossos colaboradores poderem ter um desenvolvimento sustentável também, no sentido de que a empresa tem que crescer, porque o que não cresce diminui, a gente precisa crescer para poder continuar contribuindo com a nossa experiência para o desenvolvimento do real estate, do imobiliário na cidade de São Paulo e para as pessoas que a gente produz. Bacana. E que todos os negócios têm que ter esses pensamentos, né? Porque é o Tem que que move ter realmente. hoje em dia precisa. E não é mais um modo de falar, tá certo? Eu acho que se a gente não pegar e tiver um olhar para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para os recursos que a gente está fazendo, a gente não vai ter um amanhã. Eu acho que se tornou... eu acredito de verdade que a gente tem que dar uma atenção, porque senão a gente vai atingir um ponto de não retorno em que de repente a gente só vai ter uma piora da qualidade de vida. E se a gente quer realmente pensar na qualidade de vida para os nossos filhos, para os nossos netos, aliás, fiquei avô recentemente. Parabéns. E a gente precisa ter esse olhar, tá certo? Não adianta só se desenvolver. Eu acho que o foco um foco único e exclusivamente num capitalismo talvez mais selvagem não torna, sabe, ele esgota até a nossa possibilidade de viver no futuro. A gente precisa hoje trabalhar com bom senso, desenvolvendo o nosso crescimento de maneira adequada, levando em consideração o meio ambiente, o social, o político, a comunidade, o local, para que a gente possa realmente aprimorar a qualidade de vida e poder continuar vivendo nesses centros urbanos que a gente vive. Se não fizer isso, fica ruim. Exatamente. Fica ruim porque a vida vai se tornar muito difícil e não é isso que a gente quer para nós, para nossas famílias, para nossa população. Perfeito. Silvio, muito obrigada. Obrigado a você. Hoje. Adorei a conversa. Eu desejo muito sucesso. Espero te receber aqui mais vezes, para a gente ir falando como que está o negócio imobiliário. Obrigado. Obrigado a vocês. Espero poder estar contribuindo e continuar sendo esse protagonista que constrói, sabe, para uma melhoria da vida de todos nós. Sim, por favor. Obrigado. Obrigada.